Muito obrigado por escutar as nossas histórias. E se você estiver gostando, por favor, compartilhe e siga a gente no canal. Assim nos ajuda a crescer. Um grande abraço. A lenda do homem nu. É uma lenda no qual aborda uma entidade que é convidada e agraciada por pessoas que consomem conteúdos que dão medo, ou já tenham presenciado algo paranormal durante sua vida toda. Basicamente, se trata de um ser que escolhe a sua vítima e decide visitá-la, para que assim ela possa lhe dar o que ela tanto aguarda, a esperança de pelo menos uma vez em sua existência sentir algum medo. Tudo bem, eu farei. Eu vou contar como foi o meu dia até agora e tentar chegar a uma solução para que essa situação, que eu não faço ideia de como resolver, mas tenho esperança de que você possa se satisfazer com o que você vai ouvir. Hoje foi um dia muito bacana. Havia prometido à minha esposa que iríamos jantar em um restaurante japonês que fazia muito tempo que eu não a levava, e depois iríamos para o cinema. Esse restaurante tem um pouco de história para nós. Afinal, eu a conheci enquanto ainda jovem, quando vendi um pacote de balas para os seus pais no Farol. Não vou entrar muito nos detalhes sobre o quanto passei dificuldades na minha vida, porém, algumas situações inusitadas eu acho interessante mencionar. Apesar de sempre me considerar um rapaz esforçado na época, eu trabalhava no Farol e recebia uma remuneração razoável, já que eu conseguia ajudar os meus pais em casa e tinha uma sobra para comprar livros. Eu praticamente não tinha espaço para guardar tantos livros que eu comprava, pois vivíamos em uma casa de 2 cômodos. Porém, no telhado de casa eu consegui montar uma biblioteca improvisada para que eu pudesse guardá-los. Afinal, se tratava do meu futuro. Apesar de sempre ter estudado em escola pública, diferente de muitas crianças na época, o meu hobby era ler e estudar. Eu até brincava na rua na maioria das vezes, porém, eu tinha bastante tempo livre e pouco acesso à tecnologia. Então, me apeguei aos livros como uma maneira de passar tempo, e foi aí que eu me apaixonei pela medicina. Meu sonho sempre foi ser um cirurgião renomado, com um diferencial em me especializar em mais de um tema e, apesar de ter conquistado tudo isso, eu sabia que o meu recurso financeiro para ajudar os meus pais seria uma consequência desses fatores. Certo dia, ainda nos meus 18 anos de idade, eu queria comemorar ter passado no provão com uma das 4 pessoas com a nota mais próxima da máxima, e eu estava muito feliz, então decidi trabalhar o dia todo. Comecei das 9 da manhã e terminei às 1h da manhã, quando praticamente não havia mais carros na rua. Meu objetivo era simplesmente poder gastar apenas com comemoração. Entretanto, eu aproveitei para fazer algo diferente para os meus pais. Eu consegui arrecadar um bom dinheiro. Reservei um restaurante bacana para meu pai e minha mãe conhecer e eu não iria com eles, pois eles nunca tiveram uma oportunidade de jantar em um restaurante chique com direito a tomar uma taça de vinho, e eu queria lhes dar essa experiência, e foi isso que fiz. Enquanto para mim, também separei o que sobrou, que não foi pouco, para gastar em um rodízio japonês que eu sempre quis visitar. Eu comprei algumas roupas novas para a ocasião e não me preocupei em, antes de entrar no restaurante, fazer o meu trabalho no Farol, só que dessa vez seria por meio período, para que, na hora do almoço, eu pudesse entrar e satisfazer o meu desejo. Foi nesse dia que, enquanto eu estava vendendo balas no Farol, um carro grande e bonito parou com a janela aberta. Eu dei boa tarde e coloquei o pacote de balas no retrovisor. Porém, quando passei pelo banco de trás, dei de cara com uma menina linda mexendo no celular. Ela era ruiva, de cabelos cacheados e aparentemente olhos claros. Até suas sobrancelhas eram ruivas. Eu fiquei ali parado com o pacote de balas nas mãos e nem percebi o tempo passar. Até que o motorista do carro deu uma buzinada por conta do farol estar aberto e me deu R$ 50 de caixinha. Por conta da buzinada, ela olhou pela janela e nossos olhares se encontraram, mas para ela foi rápido. Ela olhou e voltou para o celular. Já para mim, não. Eu fiquei ali parado na rua e só saí quando recebi mais uma buzinada. Eu resolvi pegar minha mochila na esquina, entrar no banheiro do shopping e me trocar antes de ir para o restaurante. Afinal,
Eu não tinha tempo para pensar que uma menina rica se importaria com um vendedor de bala no farol. E eu não estava falando por conta de beleza. Afinal, modéstia à parte, eu sempre fui um menino muito bonito. Acho que a mistura de pele negra do meu pai com os olhos asiáticos da minha mãe me deram um pouco desse charme. Eu entrei no restaurante e, como estava bem vestido, fui muito bem atendido. Eles me direcionaram para uma mesa pequena, pois eu estava sozinho. Assim que começaram a me perguntar se eu queria comer isso ou aquilo, pedi para trazer tudo o que tinham, pois minha mãe já tinha me dado uma aula de como funcionava a culinária, e eu estava me esbaldando, até que, ao confundir o wasabi com o sushi, ter passado mal e ir para o banheiro para me recompor. O motivo de eu ter me engasgado foi justamente porque, ao perceber a família que estava sentada do meu lado, se tratar da mesma que me fez travar no farol, ou seja, a Ruivinha estava a poucos metros de mim. Eu retornei do banheiro e sentei sem ficar olhando para o lado, porém, dessa vez percebi que ela estava me olhando. Talvez por todos terem percebido que eu tinha passado mal há poucos minutos, porém, eu estava pleno, como se nada tivesse acontecido. Assim que chegou na sobremesa, eu dei uma pausa para respirar, afinal, eu estava de bucho cheio, porém, percebi que alguém ainda estava me olhando e, ao virar rapidamente para notar, percebi que a Ruivinha disfarçou e sorriu enquanto olhava para o próprio prato. O pai dela notou, olhou para mim e deu um tchauzinho, pois se lembrou de mim no farol, o que me deixou feliz. Afinal, ele não precisaria ser simpático com alguém que há poucas horas atrás estava vendendo balas e, principalmente, se preocupar com o status social. Eu paguei a conta, me levantei e fui em direção à saída. Porém, antes de sair, dei um tchau para a família simpática, o que deixou-a com a bochecha vermelha, e eu saí para a porta de entrada, até ser interrompido pela mãe da Ruiva, uma mulher muito bonita que eu nem tinha notado, que estava segurando um papel e me disse: "Toma, não esquece de mandar uma mensagem para ela. Ela vai gostar de receber." Era o telefone de Maria, e eu fiquei com um sorriso no rosto. Porém, precisava de alguma maneira comprar um telefone novo. Daí em diante, assim que adquiri um telefone, trocávamos mensagens diariamente. Passei a estudar em uma das melhores faculdades da cidade e iniciei minha carreira na medicina. E Maria e sua família, claro, junto com a minha, foram os pilares para o meu sucesso. Mas, pelo seu silêncio, eu acho que não é bem isso que você quer escutar. Tudo bem, vamos lá. Maria, por favor, saia daqui e deixe a câmera ligada. Saiba que eu te amo muito, querida. Tudo começou quando eu comprei o celular para falar com Maria. O meu celular era mais antigo. Nem o aplicativo WhatsApp eu tinha. Então, acabei comprando no carnê nas Casas Recife. Chegando em casa, eu já instalei o app e mandei mensagem para ela. Um pouco emocionado, eu sei, e ela só me respondeu 2 dias depois. Acontece que, com o celular novo e créditos para usar, eu acabei baixando um joguinho online para jogar em algumas horas do dia. O nome do jogo era Tiro Liberado, e era muito bom. Eu nem sabia como era legal jogar até minha primeira experiência. Todos os dias eu jogava pelo menos 1 hora, e claro, a maior parte do tempo estudando, que era meu foco principal. Como eu estava jogando online, criei algumas amizades e comecei a jogar com uma equipe frequentemente, principalmente com 2 jogadores com o codinome Liquid e Naked. Dias e dias jogando e trocando mensagens de direcionamento entre nós me fez ter uma vontade maior de ampliar nossa amizade, e foi isso que eu fiz. Pedi a rede social deles e passei a segui-los. Comecei a estranhar quando notei que nenhum dos 2 tinha foto de perfil. Era uma tela totalmente preta e, durante as jogatinas, avisei que os havia encontrado na net e estranhei o fato de ambos estarem sem foto de perfil, sendo do Naked com a rede social aberta e 0 postagens, enquanto do Liquid precisava me aceitar antes de eu conseguir segui-lo. Naked resolveu me ignorar e mudou de assunto focando na partida. Já Liquid respondeu que iria aceitar assim que terminasse a partida.
E assim, ele o fez. Como era uma sexta-feira, jogamos por toda a madrugada. Entretanto, assim que encerramos por volta das 2:30 da manhã, eu percebi uma mensagem no mesmo instante que Liquid saiu da partida e Naked continuou online, mas em silêncio. Apesar do sono, mandei mensagem de tchau para Naked e ele não respondeu, provavelmente porque iria ficar até mais tarde online. Contudo, assim que abri o celular, perdi o sono na hora, pois percebi que Liquid havia de fato aceitado meu pedido. Porém, aquela foto preta de perfil era simplesmente de luto por sua morte. Nessa hora, notei que Liquid ficou offline e eu passei a noite sem dormir, e só caí no sono quando percebi que talvez passava de alguém com um humor ruim, tentando fazer piadas péssimas. Eu resolvi parar de jogar online e abandonei o jogo, justamente porque minha curiosidade me levou a um artigo na internet no qual mencionava que o rapaz chamado Silvio, codinome Liquid, havia se dado como desaparecido há anos e ninguém sabia de fato se ele estava realmente morto. Segui minha vida adiante, e foi isso o mais próximo de sobrenatural que já passei na minha vida. Assim que meu marido terminou essa história, aquilo se levantou da poltrona, caminhou até a câmera e a desligou. Nós tínhamos passado um dia maravilhoso, visitamos o nosso restaurante favorito, assistimos um filme de terror no cinema e, na madrugada, fomos surpreendidos com uma presença sentada na poltrona do nosso quarto. Sem saber de fato o que estava acontecendo, meu marido resolveu contar um pouco da nossa história, já que aquele ser não era bem um homem, era uma criatura com aparência de um homem. Seu rosto não parecia certo, era como se os seus olhos fossem sem vida, sua feição se esforçando para tentar imitar quaisquer sentimento. E o pior de tudo, sua aura dava pavor a qualquer um. Meu marido é um homem alto e forte, mas nem ele se arriscou levantar e atacar aquilo, pois apenas pela sua aura demoníaca era possível perceber que não se tratava de um ser humano. Apesar do pavor, principalmente em notar que aquela coisa estava segurando um facão de açougue, meu marido resolveu tentar a sorte e ganhar tempo, pois ele notou que enquanto ele falava, os ouvidos estavam a todo tempo se tremendo, e era angustiante tentar perceber se aquilo estava gostando ou não da história, até que, enquanto a história de romance passou a entediá-lo, meu marido mudou o repertório para algo sobrenatural, o que me deu tempo de levantar e sair de lá. A primeira coisa que eu fiz foi ir até a polícia, e eles enviaram uma viatura até minha casa, porém não havia ninguém lá, o que era impossível, pois eles estavam no mesmo horário em que meu marido ainda estava contando parte da história. Logo, eu notei que não iria adiantar fazer mais nada além de passar o resto da minha vida de luto. Meu marido nunca mais foi encontrado, e meu sobrinho, ao tentar investigar o seu paradeiro, descobriu que em algumas ocasiões o seu nickname de jogos ficava online. Entretanto, não respondia nada, nem a mim. Chorei por muitas vezes na minha vida, e isso veio a piorar cada vez mais. Hoje, eu não sei exatamente como me livrar da perda, e muito menos como me livrar desse ser, pois durante todas as noites, enquanto vivo revezando por onde vou dormir, mudando de hotel ou até mesmo pegando viagens de trem para não parar de me movimentar, justamente por ter notado que agora o homem nu aparece andando em minha procura, não mais completamente nu, e sim com uma jaqueta feita da pele morena e tatuada do meu marido.